Amados, por volta das 23h50, nesta noite que passou, em 24 de fevereiro de 2018, me levantou uma voz. Foi uma voz que, quando ouvi, estava dormindo e me acordou. A voz disse: se esforce e não hesite. Deus fala em parábolas para que somente seus verdadeiros filhos o entendam. Eles avançarão sem hesitação, porque eles são os entendidos. Naquele momento em que ouvi isso, me levantei. Depois disso, não consegui dormir. Recebi muitas instruções de coisas que eu pessoalmente tinha que fazer e também ajudar outras pessoas. Então, isso estava girando na minha cabeça. Essas palavras que Deus fala em parábolas para que apenas seus filhos possam entendê-las. Naquele momento, quando eu estava pensando em tudo isso, ele me disse um exemplo. Isaías 26. Havia mencionado isso para mim antes, então disse: somente os entendidos entenderão. Eu me levantei, orei, pedi a Deus que me ajudasse a alcançar mais pessoas, para que elas não sofressem e pudessem se preparar para a vinda iminente do Senhor. Neste momento, em minha súplica, em minha oração, me disseram que seria assim e que eu não me preocupasse. Me disseram que nossa igreja adventista está tomando as vidas de seus paroquianos em suas mãos e levando-as ao precipício. Ele se referiu a eles como cães burros que veem o perigo e se regozijam em cair e fazem outros caírem. Mas sua retribuição já foi designada. Então, naquele momento, eu vi como um filme. Eu vi um pequeno punhado de pessoas conscientes que estão levantando suas vozes para que muitos não pereçam e possam se preparar para o que teremos logo acima. Nesse momento, fui instruída a não hesitar e seguir a linha da verdade que se tornando cada vez mais acentuada, porque o céu a estimulou. Eu vi uma terrível guerra entre a organização adventista e os verdadeiros servos de Deus. Foi uma luta máxima de destruição, mas os últimos eram livrados pela mão divina. Naquele momento a cena terminou e a voz novamente disse: Deus fala em parábolas para que seus verdadeiros filhos o entendam. Então, amados, depois de um tempo meditando nisso, orando, voltei para a cama meditando sobre o assunto e agradecendo a Deus por sua infinita misericórdia, por seu verdadeiro povo. Eu não sei a que horas, mas eu nunca tive um sono profundo. Fui levada para este lugar que era um corredor no porão de uma igreja. Lá vi todos os tipos de atividades. Todos estavam absorvidos nelas, de refeições a filmes. De repente alguém correu e disse: a multidão está chegando. E nesse momento, todos os tipos de uniformizados entraram e todos começaram a percorrer as urbanizações, cidades, saindo ali fora da sala por uma parte de trás que tinham esses lobbies de igreja. Havia uma porta e todos eles saíram correndo. Mas não importava o quanto eles corressem, não importava para onde fossem, eles sempre os pegavam. Eu gritei com todas as minhas forças para ir aos campos. Corra para os campos! Mas minhas orações foram em vão, porque haviam barricadas em volta daquela cidade e eles não podiam partir, não importa o quanto tentasse. Então, meu acompanhante, naquele momento, me disse: vamos. Eu não queria ir embora, porque vi pastores, anciãos, diáconos, muitas pessoas conhecidas que estavam desanimadas, descrentes ou atrasados, e não se preparavam para a fuga. Agora eu os via quando eles foram levados para grandes centros de formação. Essas escolas foram cercadas por flâmulas e eles estavam sendo maltratados, choravam amargamente sem conforto. Pedi que me deixassem ali, que eu pudesse ajudá-los, para que me deixassem ajudar. Não foi permitido.
Fomos então para outro lugar. Entramos em um campo onde havia pessoas. Essas pessoas estavam arando a terra, outras plantando, outras colhendo, outras preparando sulcos para semear e irrigar. Então me foi mostrado alguns terraços de plantação que também acumularam água, como isso foi preparado para trabalhar deste modo. Foram plantados verdes mais bonitos que eu já vi. Todas as pessoas que estavam lá naquele lugar não foram afetadas pelo que estava acontecendo na cidade. Esse grupo estava calmo, absorvido em suas tarefas, e eles nem estavam vendo o que estavam acontecendo nas cidades. Nesse momento, fui levada a uma grande cabana naquele lugar, e lá todos, com grandes súplicas, pediam a Deus para perdoá-los, libertá-los e orientá-los. Então me disseram para prestar atenção nesses três atos: pedir perdão, pedir libertação e pedir direção. Naquele momento eu estava absorta nisso, e um tumulto foi ouvido à distância, mas estava se intensificando mais e mais e mais. Então estávamos em alertas. Quanto mais esse tumulto se aproximava, mais intensos eram os gritos e o vozerio. Aqueles de nós presentes estavam com medo, porque sabíamos o que aquele barulho significava, ou pelo menos eu sabia, porque eu já sabia o que estava acontecendo nas cidades, porque é daí que vinha. Então, todos nós caímos de joelhos para orar e começar a clamar por libertação. Naquele momento, meu acompanhante disse para mim: Venha, veja. Nós estávamos suspensos no ar e eu vi a multidão que estava chegando. Nesse momento, muitos anjos vieram rapidamente ao auxílio dos fiéis filhos de Deus. Foi um momento maravilhoso, onde as montanhas dificilmente poderiam suportar aquela hoste angélica e com espadas desembanhadas foram fixadas na turbulenta multidão. Naquele momento, meu acompanhante me disse: O que você vê? Eu disse a ele: eu vejo as pessoas do Deus vivo protegidas por anjos exaltados. Foi maravilhosa aquela cena. Fiquei absorvida vendo tudo isso e, ao mesmo tempo, bem emocionada. Então, quando eu disse isso a ele, que via o povo do Deus vivo, protegido por anjos exaltados, ele me respondeu: Não importa o sacrifício, vale a pena ser fiel. Naquele momento eu disse um grande amém e disse: Abençoado Deus. E eu acordei. Amados irmãos, não sejamos lentos, não sejamos preguiçosos em não fazer a vontade de Deus, porque isso vai nos custar muito, e não apenas nós, mas nossos pequeninos, nossos adolescentes, jovens, aqueles que por si mesmos, por algum motivo, talvez não possam sair, mas dependem de adultos para sair dessas terríveis conflagrações que vão chegar às cidades. Vamos nos preparar nossos corações diante do Senhor. Matemos o nosso eu, matemos o orgulho, matemos tudo aquilo em nome do Senhor que nos impede de fazer a vontade de Deus. Vamos depressa, sair alegremente sabendo que estamos cumprindo a vontade de Deus. Vamos depressa, vamos depressa. Não importa as dores que soframos, não importa o que deixaremos para trás, tudo vale pelo reino de Deus. É minha oração e meu rogo que todos nós preparemos e que sigamos nos preparando. Os que já estamos nisso, por estas coisas já está quase em nós e por eventos futuros e especialmente na vida espiritual, para nos encontrarmos com o nosso Deus. Que o Senhor os abençoe.